Meus amados, vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor? Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Vamos ficar em pé. No capítulo 6, não coloca ainda não, por favor, Arthur. Mas segura aí que você vai já colocar alguns textos. Livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel, diga assim, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, diga espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Até aqui por enquanto, irmãos. Fecha teus olhos, vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra nessa noite. Eu oro para que simplesmente eu seja um vaso, um canal nas tuas mãos, mas que o Senhor sim é que fale conosco. Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Anjos do Senhor já estejam aqui no nosso meio ministrando a unção do céu sobre este ambiente. E eu declaro quebrado toda a fortaleza maligna para querer atrapalhar a minha mensagem nessa noite. E eu declaro nessa noite que todos nós, sairemos daqui mais convictos da nossa fé, mais cheios da tua glória e da tua graça, e que ninguém sairá daqui sem receber de Deus um espírito excelente para a glória de Deus. Amém? Você pode se assentar, querido. Irmãos, quantos já leram o livro de Daniel alguma vez? Diga assim, amém. A gente conhece muito a história de Daniel, irmãos, por Daniel na cova dos leões, não é assim? É a parte mais famosa da vida de Daniel, é essa, inclusive é nesse capítulo 6 aqui. Mas o que o Espírito Santo falou no meu coração foi para nós falarmos hoje, queridos, sobre alguns princípios, as lições na vida de Daniel, para nós termos um espírito excelente. Amém, queridos? Lições na vida de Daniel, para nós termos um espírito excelente. Esse espírito excelente, queridos, ele está falando de alguém. Daniel era lembrado por isso. A gente vê as pessoas falando dele nesse nível aqui, não só nesse capítulo, a gente vê em outros capítulos. Quem é esse homem? Esse homem tem um espírito excelente na vida dele. Era alguém conhecido como alguém que tem um espírito de Deus. Chegaram a dizer, não, porque ele é uma pessoa que tem luz na vida dele. Está escrito aqui, vamos ler daqui a pouco sobre isso. Alguém chegou a dizer, não, porque ele tem o dom de interpretação dos sonhos. Outro chegou a dizer, não, porque ele tem o dom de visões. Outro chegou e disse, não, porque nele habita o espírito dos deuses. Diziam assim na época dele. As pessoas não entendiam como Daniel era um homem que prosperava em tudo, e que nas coisas mais ocultas Deus mostrava para ele, e ele expunha aquilo tudo. Então as pessoas ficavam admiradas e diziam, esse homem tem um espírito excelente.
Mas o que as pessoas não entendiam, o que ele mesmo falava, queridos. Ele dizia: não, eu sirvo ao Deus vivo. Tem um espírito excelente para Daniel, queridos. Era simplesmente ser fiel a Deus, ter o Espírito de Deus na sua vida. E isso, queridos, Deus quer para cada um de nós aqui hoje. Você crê nisso, queridos? Diga assim para o seu irmão, já em tom de profecia mesmo. Não diga assim: olha, Deus vai lhe dar um espírito excelente. Amém? Ou seja, queridos, isso que Deus quer para todos nós. O que Deus queria para Daniel, Ele quer para todos nós. Mas entenda, irmãos, eu vou falar aqui de Daniel um pouco de trás para frente, tá? Só para a gente entender, volto a dizer, as lições da vida de Daniel, para nós termos um espírito excelente. E a primeira lição está no capítulo 1, você pode voltar aí o livro de Daniel, para o capítulo 1, pode colocar aqui também, por favor. Capítulo 1 do livro de Daniel. Amém? Quem achou, diga aleluia. Nós vamos ler, queridos, vou já dizer o versículo aqui para você. Antes da gente ler, na verdade, olhe para cá. Daniel, queridos, ele prosperou em alguns reinados. E o reinado que ele primeiro prospera é no reinado, queridos, dos caldeus, dos babilônicos. O reinado de um homem chamado Nabucodonosor, conhecido na história, inclusive. E Daniel, queridos, começa a história dele na Bíblia exatamente no reinado desse homem. E Nabucodonosor, queridos, pediu que se levantassem jovens, que tivessem um caráter maravilhoso, gente de alto gabarito, porque Nabucodonosor queria que esses jovens servissem no palácio. E ele deu regras, tinha qualidades. Ele disse: olha, traz lá de Israel uma turma com essas qualidades aqui. E é essa qualidade que a gente vai ler aqui agora. Vamos ler, queridos, versículo 4. Daniel 1,4. Daniel 1,4. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amém, queridos? Olha só, é como se dissessem assim, oferecesse uma vaga de emprego em um outro país e desse assim a relação das qualidades que precisa para ocupar essa vaga. E chegando lá, o que vai acontecer? Você vai receber um salário, você vai ocupar um cargo bom, e você vai também aprender outra língua. Só que para isso a gente precisa que você seja assim, 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 assim. E essas eram as qualidades. E aí, queridos, se acharam 4. Um deles era Daniel, irmãos. E Daniel veio, claro que também a Babilônia dominava sobre Israel, queridos. Ele não simplesmente veio porque quis, ele foi levado cativo, escravo. Ele era um escravo, mas não era qualquer escravo, queridos. Era alguém que ele iria sempre estar com o rei. Um escravo que ia passar bem, queridos. Um escravo que ia ocupar um alto escalão da época. E Daniel então é trago, ainda muito jovem, com seus amigos. Chegando lá, irmãos, e aconteceu aqui algumas coisas. Versículo 6. Olha o nome desses jovens, irmãos. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, diga comigo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pode ir para o 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar,
a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Amém? A primeira coisa que mudaram quando eles chegaram lá, queridos, na Babilônia, foram os nomes deles. A primeira coisa que mudaram. E a segunda coisa que impuseram para eles, vamos ler aqui no próximo versículo. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olhe para cá, queridos. Outra coisa que queriam mudar neles, a alimentação. O povo judeu, queridos, até hoje tem uma dieta meio restrita em alguns assuntos. E na época, quando eles foram para a Babilônia, disseram: olha, vocês vão comer isso, vocês vão beber aquilo, tudo que tem aqui vocês vão aproveitar. E iam dar para eles, queridos, do melhor que eles tinham lá. Mas o melhor que eles tinham, para Daniel não servia, porque ele não comia daquilo. Ele comer daquilo, na ocasião, era se contaminar. Então, queridos, a Bíblia diz assim, e ele propôs no seu coração não se contaminar. Acabamos de ler isso aí. Primeira coisa, queridos, para a gente iniciar, para a gente falar desse espírito excelente. Primeira coisa, irmãos, mudaram o nome de Daniel e dos amigos dele. Vocês viram os nomes aí, né? Volta aqueles nomes no versículo anterior. De Daniel deu o nome Beltesazar. Beltesazar significa, Bel é o nome de um deus lá da época, de um deus caldeu. E o nome de Beltesazar significa, Bel protege o rei. Os outros nomes, queridos, todos eram nomes de deuses que eram adorados lá naquela nação. Então, queridos, deram a eles nomes que significavam, ídolos da época. Mas entenda, quando a Bíblia fala de mudar nomes, quando Deus muda o nome, Deus mudou o nome de Abraão, não era Abraão, era Abrão, não é? Aí mudou o nome para Abraão. Jacó, depois virou o que, queridos? Israel. Entenda, irmãos, mudar o nome de alguém é mudar, no sentido bíblico, falando aqui no sentido bíblico, mudar o nome de alguém é mudar também a sua identidade, é mudar o seu propósito, é mudar o seu propósito. Então a primeira coisa, queridos, que a Babilônia queria fazer, mudar o propósito deles. Vocês tinham nomes bíblicos, eu até puxei aqui, deixa eu ver se ainda está aqui, o que significava os nomes de... Oi? Não está aí não. Não entendi. Tem, mas eu acho que eu tenho mais rápido aqui, deixa eu ver. Não, acho que não tem não. Está em algum lugar. Tu tem aí, pastor? Então me dá, por favor. Obrigado. Cadê? Legal. Olha só aqui, ó. O nome de Daniel, queridos, quer dizer Deus é o meu juiz. O nome de Misael quer dizer quem é como Deus. O nome de Mesaque o nome de Ananias quer dizer Jeová é misericordioso. E o nome de Azarias quer dizer Jeová é o meu socorro. Todos os nomes, queridos, com significados que se voltavam, obrigado pastor, com significados que se voltavam para Deus. E essa é a primeira coisa que tentaram mudar deles. Não, Deus é misericordioso, Deus é o meu juiz. Não, tira isso, apaga isso. Agora vocês vão ter os deuses daqui. Sabe, queridos, Babilônia, ela faz referência ao mundo aí fora. Eu não estou falando desse planeta Terra, estou falando do mundo contaminado, pecaminoso. E se tem uma coisa, queridos, que o mundo também quer forjar em nós, é uma identidade diferente da identidade que Deus quer para nós. Sabe, queridos, se tem uma coisa que o mundo quer mudar, é o nosso propósito, é o seu propósito. Amém, irmãos? Você pega Sansão, por exemplo. A força de Sansão não estava nos cabelos, irmãos. Não estava nos cabelos.
como conta aí os desenhos e filmes. Não, a força de Sansão estava no propósito. Ele tinha um propósito de não cortar os cabelos. Aquele era o propósito. Mas se você for ler na Bíblia, todas as vezes que ele ficava forte, irmãos, né? O pessoal pensa que era tipo o Hulk, né? Mas não era não, queridos. Todas as vezes que ele ficava forte, a Bíblia fala assim: e o Espírito de Deus se apoderou dele. E ele ia, meu irmão, e arrebentava com tudo. Mas entenda, irmãos, o Espírito de Deus se apodera daquele que tem um propósito com o Espírito de Deus. Então a primeira coisa, queridos, o mundo queria mudar o propósito. E até hoje o mundo quer mudar o nosso propósito. Amém, queridos? Olha só, essa turma veio de onde, irmãos? Veio lá de Israel, de Judá, irmãos. Eles vieram com o nome de Deus. Eles vieram conhecendo um só Deus. Agora aqui, isso aí não dá mais para cá. E é isso que o mundo até hoje quer fazer, queridos. Então a primeira coisa, irmãos, não mude o seu propósito. Esse é o primeiro conselho de Daniel para nossas vidas, irmãos. Não mude o seu propósito. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão assim: nunca mude o propósito. Se você tem um propósito de ter uma vida com Deus, permaneça firme nesse propósito. Ainda que você esteja, irmãos, num ambiente, olha, aqui o ambiente não era mais a terra natal. Aqui era outra nação, irmãos. Aqui era outro lugar. Ainda que o ambiente, irmãos, seja diferente, não mude o propósito. Amém, irmãos? E a outra coisa era a comida, queridos. Não estou falando dessa comida física, mas daquilo que a gente se alimenta, espiritualmente falando. Daniel, queridos, disse: não, eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Amém, queridos? Para Daniel falar isso, irmãos, ele diz na Bíblia o seguinte: que chegou a pessoa encarregada deles e disse assim: não, mas se tu não comer as comidas daqui, o que vai acontecer? Tu vai ficar fraquinho. Eles tinham, queridos, que ficar comendo, e daqui a 3 anos iam lá visitar para poder tirá-los de lá e levá-los para servir no palácio. E Daniel disse: não, mas olha, deixa eu te falar, eu não vou comer isso aqui. Aí ele disse: não, mas se tu não comer, vai pegar para mim. A pessoa encarcerada, a pessoa que era responsável por eles. O que ele disse? Aí Daniel fez um propósito: disse: vamos fazer o seguinte, testa a gente durante 10 dias. Se tu vê que a gente vai ficar assim meio anêmico, meio deficiente, então já era, a gente vai ter que ceder. Mas se tu vê que a gente vai ficar, né, todo bombadinho, então é de Deus o propósito. O que aconteceu, queridos? Está aqui no versículo, deixa eu só achar aqui novamente, 15. Coloca o verso 15. Depois de 10 dias, queridos, olha o que aconteceu. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais o quê? Gordinhos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. O que eles andaram comendo, queridos? A Bíblia fala que só legumes. Só comeram legumes, queridos. O que os outros comiam? De tudo, irmão. Carne vermelha em geral. E essa turma só comendo legume ficaram, olha, não? Tudo bombado, irmão. Essa dieta aqui a gente tem que até aprender, né? Irmãos, claro que aqui é um propósito de Deus, né? E Deus, queridos, coloca no versículo 9. Quando Daniel colocou isso no seu coração, olha o que aconteceu. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Bom, começou a acontecer uma obra, como quando Daniel disse assim: olha, eu não vou me contaminar. A Bíblia fala que ele propôs isso no seu coração. A primeira pessoa para quem ele falou isso, irmão, foi para ele mesmo. Disse: eu não posso me contaminar com isso. E no versículo seguinte, quando ele fala isso, é no versículo 8. No versículo 9, a Bíblia fala assim, ó, que Deus deu para eles graça e misericórdia. Deus abençoou o propósito, irmãos. Deus se agradou do que eles estavam querendo. Agora entenda, irmãos, falando aqui na parte
prática aqui do que a gente precisa entender nessa noite. Diga comigo assim: não vou mudar meu propósito. Diga comigo também assim: não vou me contaminar. Amém? Primeira coisa, queridos, que a gente precisa entender: o lugar queria moldar Daniel, mas Daniel acabou moldando o lugar. Você vê na história de José, irmãos. Chegou o momento da história de José, queridos, que José, irmãos, Faraó era o líder do Egito, mas quem governava o Egito era José. Chegavam com José, chegavam com o Faraó e diziam assim: Faraó, olha, eu queria fazer isso, o que é que a gente faz? Ele vai falar com José. Fala lá com José. Entenda, queridos, e assim foi acontecendo também com Daniel. Devagarzinho, irmãos. A Bíblia fala que ele prosperou naquele lugar. Ele prosperou. E ele ficou, queridos, uma pessoa que moldou aquele lugar. Eu te pergunto, queridos, nessa noite, o lugar está te moldando? Ou é você que está moldando o lugar? Sabe, queridos, tem gente que quando passa na faculdade é moldado. Você estava muito bem antes. Estou falando da vida com Deus. Não estou falando também que faculdade não é para ninguém ir. Eu estou falando, queridos, que começam os conceitos novos, né? Como diz ali o nosso querido Almir, né? Começa a invasão da mente, pastor. Ele fala assim: pastor, estou invadindo a minha mente. Então entenda, irmãos, não é só assim que as coisas mudam também. Por exemplo, irmãos, você está ganhando um dinheirinho melhor. Tem gente que muda com isso. Estou falando, todos nós somos transformados. A Bíblia nos manda até a gente se transformar, queridos. Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só que entenda, irmãos, a ideia de Deus é nos transformar para melhor. E às vezes o dinheiro nos transformou para pior. E às vezes não é o muito dinheiro, às vezes é a falta do dinheiro. Também transforma pessoas. Amém, queridos? Às vezes foi uma decepção com alguém, e aí isso também transformou a gente. Às vezes, queridos, é dentro da igreja, né? Às vezes é um namoro que transformou a gente para pior, sabe? Às vezes foi uma briga com alguém. Às vezes foi o conceito que a gente tem de alguém, que a gente se armou contra aquilo. Às vezes foi uma traição no casamento, e a gente já se armou, sabe? Uma moça que se separou do esposo. A gente estava conversando, eu conversando com outro rapaz, ela estava próxima, e ele falou assim: olha, eu vim aqui para comprar um presente para minha esposa. E ela disse assim: para tua esposa? É porque alguma coisa tu quer em troca. Aí ele disse assim: não, eu estou comprando um presente para minha esposa, porque eu amo a minha esposa. Ela disse: isso não existe. Aí eu perguntei assim: mas por que isso não existe? Ela disse: porque homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Aí eu olhei para ele e disse: ei, tu concorda com essa frase aí? Aí ele disse assim, olhou para ela e disse assim: pois aqui tem 2 que prestam. Aí eu falei: olha, mas por que você acha isso? Ele disse: não, porque olha, já estou no meu 2º relacionamento. O primeiro me traiu, e esse segundo também não boto fé. Uma outra moça disse assim: pastor, meu esposo vale igual, o valor dele é igual uma nota de R$3. R$3, mas não tem R$3, porque não vale nada. Sabe, queridos, isso moldou o conceito da pessoa. Um filho que nasce em lar de pais separados, ele tem um outro conceito. Estava falando agora dos adolescentes, né? Antigamente, o que a criançada fazia? Final de semana, ia para a praça com o papai, com a mamãe, comer pipoca, andar no carrinho, não sei o quê, alguma coisa assim. Hoje, o que é comum acontecer? O filho ou a filha foi para a casa do papai ou foi para a casa da mamãe. Por quê? Porque os pais são separados. Os pais são separados. Só que ele gosta do irmãozinho que é por parte de mãe, porque agora o outro irmãozinho que é por parte de pai, ele não se deu bem, mas o segundo irmãozinho que é só por parte de mãe, ele já gosta, e o terceiro ou quarto por parte de não sei quem, e virou uma farofa, queridos. E essa é a realidade hoje. Essa é a cabeça do nosso adolescente hoje. É a família hoje chamada família mista, né? E essa é a realidade também da igreja, também das igrejas, queridos.
Porque a sociedade está aqui na igreja, e a gente tem que saber trabalhar isso. Você, papai, entrou numa família que lá já tinha um filho ou uma filha, e agora? Como é que você vai lidar com isso? Tem muita gente que teve que separar, sair fora, porque não soube lidar com isso. Porque ali na cabeça daquele adolescente já tem um conceito moldado, estabelecido. Lá vem outro chegando aqui em casa. Amém, queridos? Estou sentindo um silêncio aqui nessa igreja. Sabe, queridos, mas Deus, apesar disso, ainda tem o melhor para nós. Deus tem Deus tem uma saída no meio dessa confusão toda que a gente faz, queridos. Tem uma música bonita do Thales, que ele diz assim: é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. E essa é a verdade, queridos. É a gente que complica tudo. Amém, queridos? E às vezes quando nós, irmãos, é dentro da igreja que certas coisas querem nos moldar. Eu lembro uma vez, irmãos, nós tínhamos um empresário na igreja, uma pessoa muito legal, por sinal, mas estava meio faltoso. Eu liguei para esse querido, eu disse: querido, o que está acontecendo? Vamos estar mais junto aí na igreja, rapaz, nunca mais lhe vi. Pastor, vamos fazer o seguinte: quando for domingo, dia de domingo, o senhor me liga para me lembrar de ir para o culto. Eu digo: querido, não vai dar. Essa não vai dar. Mas por quê, pastor? Você acorda todo dia cedo, lembrando de ganhar dinheiro. Você vai para o teu trabalho, você é uma pessoa trabalhadeira, você vai, você acorda, você se esforça. Ninguém precisa lembrar você disso. Não é verdade? Ele disse: pois Deus é mais importante do que isso. E a gente tem que ficar te lembrando. Acho que ele não gostou muito, queridos. Nunca mais vi esse querido na igreja. Tinha um dízimo de 5 mil reais. Mas o que é mais importante, queridos? Quem é que é o Senhor dessa obra? O que é mais importante? A gente manter os princípios ou a gente ser moldado por isso? Amém, queridos? A gente não pode deixar se moldar. Não por isso. Eu concordo que o Espírito quer nos transformar, mas para melhor. Para melhor. Você está mais crente hoje, você era mais crente antes. Você está melhor hoje, você está pior do que antes. Amém, queridos? Quem é você hoje? Quem era você antes? Esse é o primeiro passo, irmãos, que nós precisamos entender para termos um espírito excelente. Diga comigo assim: eu tenho um espírito excelente. Amém, queridos? Vamos lá. Vamos para o capítulo 2, de Daniel, capítulo 2. Na verdade, já vamos para o capítulo 3, queridos. Daniel, capítulo 3. Vamos ler o versículo 30. Daniel 3:30. A palavra do Senhor, queridos, para nós diz assim, ó: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém, irmãos? Segunda coisa que a gente tem que entender com Daniel, irmãos: quem é que anda com a gente? Quem são nossos amigos? Aqui eu estou falando de 3 camaradas, queridos, que eram os parceiros de Daniel. É a turma que entrou com ele no jejum junto. É a turma que veio de Judá com ele cativa. É a turma que foi aprovada lá nos critérios junto com ele. Essa turma era do convívio, eram conterrâneos, eram amigos e principalmente serviam o mesmo Deus. E essa turma também, queridos, num determinado momento passou a sua luta, uma luta bem conhecida, inclusive. A gente sabe que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não eram os nomes originais, né? Como eram os nomes originais, queridos? Não é? Pedrinho, Luizinho, Zezinho. Como é que é o nome? Ananias, Misael e Azarias. Amém? Aí mudou: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a palavra de Deus diz, queridos, vamos
ler aqui mais um texto, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3, verso 18, irmãos. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse quantas vezes? 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Olhe para cá, irmãos, que é uma parte bem conhecida da Bíblia. Quem não adorasse a estátua de ouro de Nabucodonosor seria lançado na fornalha de fogo. E aí, irmãos, todo mundo ajoelhado, mas tinha 3 gatos pingados, irmão, de pé, firme, todo mundo prostrado, os 3 de pé, irmãos. A voz do povo não é a voz de Deus. Às vezes a voz de Deus está na minoria, queridos, no remanescente, sabe? Talvez lá no teu trabalho ninguém cristão. Talvez você está sendo tentado por um monte de amigos. Você está num grupo de WhatsApp cheio de coisa terrível. A questão não é onde você está. A questão é se você já se prostrou a isso. Você está prostrado a isso? Você aceitou isso? Isso agora é normal para você? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego disseram não. E eles ainda mandaram o recado para Nabucodonosor: não vamos nos prostrar a nenhum dos teus deuses e nem essa estátua de ouro. A Bíblia fala que Nabucodonosor ficou furioso, irmãos. Irmãos, quando a gente não se prostra, o diabo se enfurece. Sabia disso? Quando a gente não aceita o que ele quer, ele se levanta contra. É por isso que vem perseguição. É por isso que lutas se levantam. É por isso que tem gente, queridos, passando lutas também na mente, na área espiritual, para você recuar, voltar atrás. Esse negócio, pastor, de, sabe, ficar na igreja, acho que não tem nada a ver, não. E a pessoa vai retrocedendo, vai se prostrando. Esse negócio, pastor, sabe, não preciso me casar não, pastor. Tá bom, já estou tanto tempo assim. E vai se prostrando, e vai se prostrando. Queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram não. E Nabucodonosor ficou furioso. Estou até lembrando aqui de uma história aqui, só para a gente descontrair, né? Um irmão que pregava lá no Ver o Peso. Aí ele dizia assim: olha, irmãozinho simples lá, com a bicicleta, pregava sempre lavando. Aí ele dizia assim: olha, irmão, o rei terrível esse que estava na Bíblia, irmão, um tal de Caboclo do Moju. Aí foram ler, não, rapaz, é Nabucodonosor. Mas ele lia lá Caboclo do Moju. Só para a gente descontrair um pouquinho, né? Mas, queridos, Nabucodonosor, aqui também é uma entidade, aqui também é uma fortaleza maligna, uma força do mal, queridos, que vem contra a vida do servo de Deus. Mas eles perseveraram, irmãos. Eu pergunto para você: eles foram para a fornalha, sim ou não? Foram ou não foram? Deus livrou da fornalha, sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles na fornalha. Isso é importante, irmãos. Deus não nos livra do problema, Ele nos livra no problema. No mundo tereis aflições, não é assim? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, diz a palavra. Ou seja, irmãos, eu vou andar pelo vale da sombra da morte, eu passarei a aflição, eu vou ser lançado de uma fornalha aqui e acolá. A questão, queridos, é eu não me prostrar, porque se eu não me prostro, Deus não me livra do problema, Ele me livra no problema. Deus não permite, Deus não deixa que esse problema nos contamine, mas Ele permite que esse problema aconteça. Amém, queridos?
Quem está passando algum problema aí, diga amém. Ou seja, eu senti pouca gente passando problema, irmão. Ainda bem, né? Quem está passando um problema aí, diga amém. Você é um sério candidato a Deus te livrar. Quem está na fornalha, diga amém, irmãos. Você está no lugar ideal, irmão. Amém? Você está no lugar perfeito para aparecer o anjo. O anjo não aparece fora da fornalha, na beira dela, do lado, não aparece, só aparece dentro. Quem está na fornalha, esse é o centro da vontade de Deus, para vir um anjo, irmão. Vamos ler essa passagem, queridos? Está aqui no... Quantas vezes ele mandou acender mais a fornalha? 7 vezes, irmãos, a mais. Vamos lá, queridos, versículo 24. Vamos ler aqui no Data Show. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25, disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Há versões que dizem ao filho de Deus. Olhe para cá, queridos, deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Nabucodonosor colocou eles como? Atados. Para fazer o quê? Queimarem. Amém, gente? E colocou quantos? 3. Irmão, quando Deus está conosco, sempre tudo é contrário do que o mundo quer. Quando Nabucodonosor, o que é que eles estavam? Desatados. O que mais, queridos? Passeando. Amém? O lugar bom, virou uma praça, irmãos. Virou um shopping. A fornalha, dá para passear. Terceiro, queridos, tinha mais um naquele lugar. É um que era o Filho de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você, queridos. Fornalha com o Filho de Deus junto só queima aquilo que nos amarrava. As roupas não são queimadas, só queimou as ataduras. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Quando o fogo é de Deus, irmãos, quando a luta vem de Deus, irmãos, aquilo que nos amarrava é aquilo que vai nos libertar, irmãos. Deixa eu dar um aspecto mais prático aqui, irmãos. Quando você passa por uma luta que é Deus que permitiu, você sai dela mais forte, você sai dela mais convicto, você sai dela liberto. A luta te liberta, irmãos. Você entrou nela amarrado, aí Deus permitiu você entrar, você sai dela livre, porque o fogo que vem de Deus, ele só consome aquilo que é para o nosso bem, queridos. Moisés, quando viu a sarça, irmãos, a palavra de Deus diz que ela ardia, mas o quê? A sarça ardia, mas... Fale comigo, queridos. A sarça ardia, mas não se consumia. Sabe o que eu fico olhando, queridos? Às vezes gente na igreja, sabe, consumido. Cuidado para ver se esse fogo é de Deus, queridos. Sabe? Cuidado para ver se esse fogo é de Deus. Pastor, era tanta coisa que eu até me desviei. Não, pastor, foi o fulano que se levantou contra mim, foi o pastor que não falar, eu até me desviei. A Bíblia fala assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios delitos e pecados? Não é isso que desvia você. O apóstolo Paulo, quando finalizou a carreira, disse assim: olha, eu combati o bom combate. A pessoa chegou comigo e disse assim: pastor Igor, eu sei que o senhor está passando umas lutas aí pesadas. Eu digo: querido, esse é o bom combate. Esse é o bom combate. O bom combate, queridos, é aquele que você combate na certeza que Deus está contigo. Na certeza que Deus está contigo, irmãos. O que eu peço durante o bom combate: Jesus, me ajuda a ficar firme, me ajuda a não me prostrar, porque eu já sinto o gosto da vitória.
Eu já sinto o sabor de que Deus tem algo grande para a minha vida. Amém, irmãos? Esse é o bom combate. A Bíblia fala que nós caminharíamos e não nos cansaríamos, correríamos e não nos fadigaríamos, mas subiríamos com asas como águias. Tem gente cansada da caminhada, queridos. Tem gente cansado da fé, irmãos. Tem que saber se esse fogo é fogo de Deus ou é fogo estranho, irmãos. Porque fogo de Deus não consome ninguém. A sarça arde, mas não consome. Esse fogo não consumia eles. Eles foram colocados para ser queimados, estavam andando. Amém, queridos? Teve casamento aqui, irmãos, que já chegou aqui na igreja no fogo. Hoje estão passeando, irmão. Igual o Sadra, só passeando. Diga, epa, cadê vocês? Ih, pastor, estamos só passeando agora. Amém, irmãos? Estava no fogo, eu ser consumido. Apareceu o Filho do Homem, irmãos. Estão só passeando. Amém, irmãos? Diga assim para o seu irmão: logo logo você vai passear também. Amém? Irmão, passear, sabe o que é? Nesse sentido aqui, irmãos, não é dar uma volta ali, pode até ser também. Nesse sentido aqui, irmãos, sabe o que é? Passeava por onde? Por cima do fogo. Passear por cima do fogo, queridos, significa estar acima das lutas, acima daquilo que veio para nos consumir. Acima, você vai estar acima. Quem te viu e quem te vê. Amém, queridos? Quem te viu e quem te vê. Como diz aquela música, eu já até falei algumas vezes aqui, aquele camarada que canta assim: olha, quando o homem não presta mais para nada, não vale mais nada, ele ainda dá um crente. Amém, queridos? Não prestava mais para nada, irmãos, ainda dá um crente. Glória a Deus, irmãos. Ainda dá para você ser: pastor, eu sou um pecador. Amém, querido. Pastor, eu não valho nada. Amém. Já era para mim. Amém. O que eu vou fazer? Ainda dá para você ser crente. Amém, queridos? Eu acho que dá. Com certeza dá. Mas pastor, eu fiz tanta coisa errada. É você mesmo. É você mesmo. Ainda dá. Amém, irmãos? Outra coisa, queridos. Está aberta aí a sua Bíblia? Capítulo 5. Vamos para o versículo 11 do capítulo 5. E aqui eu vou acelerar um pouquinho. Capítulo 5, versículo 11. Olhe para cá antes da gente ler, irmãos. Deixa eu explicar rapidinho para você. Mais na frente, irmãos, Nabucodonosor morre. Quem fica no seu lugar? Seu filho, chamado Beltesazar. E Beltesazar faz uma coisa terrível, irmãos. Uma das coisas que, quando a Babilônia invadiu Israel, fez foi pegar os utensílios do templo e trazer eles para Babilônia. E Beltesazar fez uma farra um dia, queridos. Chamou as prostitutas, deu uma festa, mandou descer vinho, escol, tudo que dava para descer, e disse: ó, traz os copos lá do templo, nós vamos beber com esses. E começou a farra, queridos. E aí, irmãos, num determinado momento da festa, irmãos, Beltesazar viu só uma mão escrevendo assim na parede, né? Com línguas que ele não conseguia interpretar. E ele ficou tremendo, a festa parou, né? Alguém talvez até disse assim: tu bebeu demais, qual foi o que tu andou bebendo por aí? Ele disse: não, está escrito ali, e estava escrito lá. E ele ficou atônito. Diz a palavra de Deus que uma perna batia com a outra, está escrito assim na Bíblia. Medo, irmãos. E o que aconteceu? Chama alguém para interpretar. Ninguém interpretava. E aí chegaram e disseram assim: olha, mas aqui tem um homem que na época do teu pai interpretava essas coisas. Chama esse homem. E aí chega, queridos, o versículo 11, que a gente vai ler aqui agora.
há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores. Versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito o quê? Excelente, e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Amém, queridos? Vamos aqui para o versículo, eu vou dar uma antecipada. Versículo 13 mesmo, queridos. É isso mesmo, o 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu, o que, irmãos? Aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá. Olhe para cá, por enquanto, queridos. Você viu que deram todo o currículo de Daniel para Beltesazar. Ele mandou trazer Daniel. Quando Daniel chega, queridos, a primeira coisa que ele pergunta: és tu aquele Daniel? Aquele Daniel lá de trás, que veio cativo lá de Judá, lá de Israel, queridos. Primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, ele está perguntando assim: tu ainda és aquele mesmo homem lá de trás, que veio de Judá? Lembra quando a gente leu no capítulo 6, escrito assim mesmo, olha: e o mesmo Daniel. Irmãos, aqui já tinha se passado alguns anos. Uma das coisas que aconteceu com Nabucodonosor, queridos, a Bíblia fala que Deus permitiu que ele se transformasse num animal. Suas unhas cresceram, seus cabelos cresceram, até ele reconhecer que Deus era Deus. E Nabucodonosor morre temendo a Deus, mas o seu filho não era a mesma coisa. Mas ele ouviu falar que Daniel era um grande homem, e ele pergunta assim: olha, tu ainda és o mesmo Daniel, lá de Judá? Essa é outra coisa que eu aprendo com Daniel, queridos. Ele era o mesmo homem. O reinado mudava, mas Daniel não mudava, queridos. Sabe o que ele está perguntando aqui, queridos? Tu ainda é aquele mesmo crente que ora, que jejua, que consagra? Aquele irmãozinho lá daquela igreja X, tu ainda é a mesma pessoa? Tu ainda é essa pessoa? Sabe, queridos, o mundo está perguntando isso para nós. Você ainda é o mesmo? Ou você mudou para pior? Essa é a primeira coisa, queridos, que se pergunta para nós, que se pergunta para Daniel. Você ainda é lá de Judá? Você ainda é lá daquele lugar que você serve a Deus? No caso aqui, né? Você ainda é lá da Igreja Batista? Ou lá da Assembleia de Deus, não sei. Você ainda é crente, você ainda é servo de Deus? Ou você já abandonou a fé? Amém, queridos? Essa é uma pergunta para nós aqui hoje. Você vai poder me ajudar? Ou você não está orando mais? Porque um dia alguém te viu crente, um dia alguém te viu na fé, um dia alguém te viu orando, um dia alguém sabia que você frequentava uma determinada igreja, um dia alguém sabia que você servia a Deus. E a pergunta é: você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo? Ou não? Caiu na fé, deixou a fé. Sabe, queridos, Daniel interpreta a visão. Vamos para o versículo 25. Esta, pois, é a escritura que foi traçada. Olha as letras, queridos, que estavam escritas lá. Era uma língua dos anjos, irmãos. Mene, mene, tekel,
Ufarsim. Dá para interpretar isso aí? Daniel na hora interpretou, queridos. Aí ele diz o que significava. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reinado e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, que é uma outra versão do Parsim, dividido está o teu reino e entregue aos medos e os persas. E outra tradução do pastor Igor, queridos. Mene, tu, Tekel, si, Parsim, lascou. Entendeu? Te lascaste, entendeu? Sabe, queridos, Belsazar prometeu ouro, prometeu tanta coisa, irmãos, para Daniel, se ele conseguisse interpretar. E antes de Daniel dar a interpretação, ele diz assim: olha, guarda os teus presentes para ti, guarda isso para ti. E detalhe, queridos, a Bíblia fala que no mesmo dia, os persas invadem a Babilônia. Isso está na história escrita, não é só na Bíblia, queridos, está na história escrita. Ele invade a Babilônia e domina aquele reinado. No mesmo dia da revelação de Daniel, queridos, no mesmo dia, foste achado na balança, foste contado na balança e achado em falta. Em outras palavras, tu não vale nada. Você não pesa nada. Você não tem peso nenhum. Mas por quê? Porque você misturou as coisas de Deus com as coisas do mundo. Você misturou, irmãos. Você misturou o santo com o profano. Amém, queridos? Quem é assim, queridos, acaba sendo dominado, acaba sendo conquistado pelo mundo, por outros. Ou seja, irmãos, misturar coisas de Deus é um namoro que não é mais santo, queridos. Sabe? Qual é a música que você anda escutando? O que esse funk tem de Deus na tua vida, queridos? O que tem no teu celular que ninguém pode ver? Está mais travado do que tesouro escondido. Sabe? O que tem nesse quarto que você tranca? O que tem naquela última gaveta? O que tem nesse porão? Sabe, queridos, é quando a gente mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo. Foste pesado na balança e achado em falta. Deus dividiu o teu reino, entregou para outro. Acabou. Para ti acabou. Perdeu. Perdeu. Amém, queridos? Vamos para o capítulo 6, por onde a gente começou. Quero reler o versículo 5, para a gente já ir para o final. Versículo 5: pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Sabe o que eles estavam dizendo? Daniel, não tem nada que a gente ache contra ele, a não ser que a gente coloque alguma coisa, ache na Bíblia dele alguma coisa para testemunhar contra ele. O que o diabo usou para querer ir contra Jesus, queridos? A palavra. Sabe, queridos, a gente vai ser testado na palavra. Mas tu não diz que tu é cristão? Como é que tu está fazendo isso, querido? Não é assim, irmãos, que a gente ouve. Sabe? Irmãos, tu é na Bíblia. Sabe, queridos, você vai ser testado na palavra. Você chegou num ambiente, alguém fala assim, fala abaixo, lá vem um crente. Chegou o crente aí, ó. Já vai falar de orar. Você vai ser testado na palavra, queridos. Amém, queridos? Você vai ser testado na palavra. Entenda, irmãos. Olha o que diz a Bíblia. Olhe para cá antes. Depois disso, o que fizeram, irmãos? Desceram um decreto, chamaram o rei Dario, enganaram o rei Dario, disseram assim para ele: olha, por que você não desce um decreto? Por 30 dias, qualquer pessoa que for clamar a outro Deus, que não seja o rei,
esse aí tem que ser morto, jogado na cova dos leões. O rei disse: beleza, assinou o decreto. Daniel, quando ouve o decreto, irmãos, o que é que ele faz? Aí a gente vai para o versículo 10 do capítulo 6. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olhe para cá, queridos. Primeira coisa, irmãos, quando Daniel sabe, né, que o STF condenou ele, irmãos, o que é que ele faz, irmãos? Vai orar. Quando você sabe que o negócio apertou para o teu lado, irmão, o que é que você faz? Tem gente que dá um tiro na cabeça, tem gente que vai fazer confusão, tem gente que vai bater na porta do agiota, tem gente, queridos, que vai fazer tudo e mais um pouco, menos orar. Eu te pergunto, você está orando pela tua causa? Só que uma coisa eu aprendo com Daniel, queridos, como ele fazia antes. Daniel não orava quando o negócio apertava. Orar era um estilo de vida de Daniel, queridos. Tem gente, queridos, correndo para Deus quando a corda aperta no pescoço. Eu te digo que a oração tem que ser o seu estilo de vida. Eu estou falando de um homem, queridos, que governava 120 províncias. A gente leu isso aqui numa época que não tinha celular, e-mail, banda larga. O cara governava 120 cidades e tinha tempo para orar 3 vezes por dia. Amém, queridos? Orar tem que ser o nosso hábito, nosso estilo de vida. Não é só quando a corda aperta, queridos, não é só quando algo dá errado. Ore agora, ore agora. Quando desceu o edital, queridos, quem clamou outro Deus, já era. O que ele foi fazer? Clamar o Deus dele, como ele já fazia. E outra coisa que eu aprendo, queridos, no lugar de oração de Daniel, irmãos, tinha uma janelinha, ela estava aberta, voltada para Jerusalém, irmãos. Daniel morava num outro lugar, mas nunca esqueceu quais eram as suas origens, nunca esqueceu quem era o seu Deus. Jerusalém, queridos, no sentido figurado da Bíblia, significa o centro da vontade de Deus. Sabe o que Daniel fazia, queridos, com a janela aberta? Ele sempre buscava o centro da vontade de Deus para a sua vida. Outra coisa, queridos, Jerusalém também na época era o centro da adoração. O que é que Daniel fazia, queridos? Ele adorava a Deus. E a Bíblia fala, queridos, que ele dava graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está aqui, ó. Se punha de joelhos e orava e fazia o quê? E dava graças diante do seu Deus. Sabe o que eu estou vendo aqui, queridos, Daniel fazendo? Se levantou uma luta, Daniel, vão te lançar na cova dos leões, se tu fores lá adorar outro Deus, inclusive o teu Deus. Daniel disse assim: uma luta? Cova dos leões? Graças a Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus diz assim: olha, agora eu me regozijo nas tribulações, porque elas produzem para mim um peso de glória. Sabe o que é o peso de glória, queridos? Elas produzem a glória de Deus na minha vida. Daniel soube, irmãos, que se ele desse graças a Deus, ele seria lançado na cova. O que é que ele fez? Graças a Deus. Sabe, irmãos, imagina a luta mais pesada que você está vivendo. Será que você pode dizer: Jesus, graças a Deus por essa luta? Amém, queridos? Te agradeço, Jesus, porque o teu propósito com essa luta não é me matar, é me promover. É me promover. Coloca no último versículo, que é o 28. A palavra de Deus diz assim, queridos, ó:
Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. Entenda, queridos, Daniel veio do reino de Israel, prospera no reinado de Nabucodonosor, passa um pouquinho em Beltesazar, mas prospera no reinado de Dario. Deus o livra da cova dos leões, como já falamos aqui, e vem um outro reinado, e ele prospera também, irmãos. Isso é ter um espírito excelente. Entenda, queridos, saiu, alguém disse assim, não, porque o melhor presidente foi não sei quem, não é? Não, o melhor foi, mas na época da ditadura, não, porque, irmãos, vai entrar um, vai sair outro, vem um para cá, vem um para acolá. Não é isso, queridos. Nós vivemos um governo, claro que vivemos esse governo aqui da terra, mas o nosso governo é maior do que esse que está aqui, queridos. Sabe o que Deus está falando? Independente de quem entrar, do partido que entrar, eu quero te prosperar, irmãos. Você pode mudar de emprego e prosperar, amém, queridos? Você pode mudar de cidade e prosperar, porque não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Você tem um espírito excelente, amém, queridos? Você pode mudar de curso, amém? Você pode mudar de casa, de bairro, você vai prosperar, você vai prosperar. Glória a Deus, queridos.